E olha, vamos falar de matéria do Igor Gadelha, que é colunista aqui do Metrópolis. Ele trouxe que o Flávio Bolsonaro visitou o Daniel Vorcaro no fim de 2025, logo depois da primeira prisão do dono do Banco Master pela Polícia Federal. Essa visita, segundo apurou a coluna do Igor, aconteceu na residência do banqueiro lá em São Paulo, quando ele já tinha deixado a prisão e foi autorizado a ir para casa com algumas restrições. O Flávio chegou a admitir essa visita aos aliados. Ele alegou que visitou o banqueiro para informar que não ia mais fazer negócios com ele depois da prisão. A assessoria do Flávio não respondeu, foi procurada pela coluna do Igor, mas não respondeu ainda. O espaço está aberto, claro, para qualquer manifestação do Flávio Bolsonaro, só que, assim, durante uma coletiva de imprensa que ele fez pouco antes da gente entrar no ar, o Flávio tentou explicar essa visita. Vamos ouvir. Eu vou trago para vocês, eu falei lá dentro para os deputados, mas já vi que a imprensa já divulgou. Eu estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico, ele não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. É dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco. Então foi uma grande dificuldade nesse momento arrumar outros investidores que pudessem concluir esse filme. E aí quando você começa a entender melhor a situação, foi a matéria no domingo. Essa filmagem é nossa, do Metrópolis? É nossa, foi feita pelo Samuel Pancher, da nossa equipe aqui de TV. A tomada foi genial. A tomada foi genial porque, assim, a hora que fecha na cara do Moro, é a cara da devastação. Tudo bem, ele é favorito lá, o governo do Paraná, enfim. Mas, para quem? O homem notável, o homem do combate à corrupção, o grande responsável por ter mandado Lula para a cadeia por 380 dias numa sentença sem prova, que não tem prova. Além de ser um atentado à língua portuguesa, que foi o maior sacrifício profissional que eu já fiz. Meu maior sacrifício profissional não é o tempo que eu dava plantão em Ano Novo. Não que eu queira voltar a fazer, mas se bem que nesse ano vai ter, né? Mas assim, foi ler a sentença do Moro, que inclusive é uma língua muito próxima da nossa, mas é mais distante, certamente, do que o ucraniano do russo, né? Ainda. Mas ele condenou o Lula sem prova. Ninguém me diz em quais páginas da sentença estão as provas. E aí aparece ali ao lado, tendo de endossar a patuscada. E a desculpa do Flávio é espetacular. O que você foi fazer lá? Eu fui lá falar que eu não quero mais seu dinheiro, hein? Vorcaro, você me traiu. Não quero mais o seu dinheiro. Precisou ir lá pessoalmente, porque ele é uma pessoa educada. E o problema do Flávio é que ele mente mal. Ele mente muito mal. Pode não ser por excesso de caráter, pode ser apenas porque, como ator, é um falastrão. Né? Então, o tom da explicação vai além do ridículo. E de resto, vamos lá. Mais uma vez, a gente tem de dizer o seguinte: é crime visitar alguém em casa? Não, não é crime nenhum. Não é crime nenhum. O problema, insisto, por que eles não contam a verdade? Por que não contam o que aconteceu? Né? Não é crime financiar filme, não é crime receber financiamento de filme, não é nada disso é crime. A menos que o dinheiro não tenha ido para filme. Então a situação, evidentemente, só piora. Quer dizer, então, por enquanto, a situação do Flávio
vai se tornando pior a cada dia. Hoje é pior do que ontem e melhor do que amanhã. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo a possibilidade de uma substituição da candidatura. Porque aí o desmoronamento não é só da candidatura dele, não. Vai haver uma desestruturação da própria campanha da direita do PL. Né? Então é isso. Aí, a imprensa noticiou. Aí, pois é, a imprensa noticiou. Isso noticiou, poderia ele ter falado, porque ele chegou a dizer, talvez apareça um vídeo, poderia ter falado, se antecipado. O problema é que até o Eduardo admite que o gerenciamento da crise, o Eduardo que está metido, ele é um dos autores da crise, né? Ele admite que o gerenciamento é o pior possível. E né? Como a gente está vendo. Reinaldo, o PL ele agendou para hoje uma reunião do Flávio Bolsonaro com as bancadas de senadores e de deputados federais aí da sigla. Essa vai ser a primeira grande reunião do partido, do Valdemar Costa Neto, depois dessa crise em torno das conversas entre o Flávio e o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Na semana passada, o 01 do Jair Bolsonaro já tinha feito reuniões de emergência, mas esses encontros aí foram mais restritos, com pessoas ali mais próximas do senador. A reação do Flávio a essa crise tem sido criticada até mesmo pelos aliados dele. A avaliação é de que ele tem feito falas de improviso, abrindo margem aí para que explorem contradições entre os próprios bolsonaristas. Nos últimos dias, por exemplo, o deputado Mário Frias, envolvido na produção do Dark Horse, negou que Vorcaro tivesse financiado o longa-metragem. O Flávio, no entanto, admitiu ter pedido dinheiro ao dono do Master. Depois, o Frias recuou. Para tentar diminuir esse desgaste no caso, o deputado afirmou que não há contradições entre os posicionamentos públicos sobre o financiamento do projeto, mas uma diferença de interpretação sobre a origem formal do investimento. E uma notícia que tem tudo a ver de última hora. O Intercept acabou de divulgar novos áudios em que o Mário Frias agradece ao Daniel Vorcaro pela ajuda no filme Dark Horse. Tá aí, o mesmo Mário Frias que declarou de pé junto que não tinha dinheiro do Vorcaro. E que depois disse, não, é que não era bem do Vorcaro, é não sei o quê. Mas, agora, a tal da Go Up, a tal da produtora, de uma empresária da Brasilândia, aqui em São Paulo, que a essa altura virou uma mega empresária, com contratos de 108 milhões na prefeitura aqui de São Paulo, com ONG recebendo. De repente aparece essa pessoa capaz de múltiplas tarefas, desde ser produtora do filme, recebendo então fortunas, até instalar pontos de Wi-Fi, ligada ao Mário Frias. Não é? Agora vem, assim, tá insustentável e eles não sabem o que dizer. Eles não sabem o que dizer. Olha aqui, no domingo, o Eduardo fez uma live com o Nepo Velho da ditadura, com o Flávio, com o Paulo Figueiredo. Eu vou chamar atenção aqui para dois trechos que eu dei no Não é da Coisa também, que a produção preparou para mim. Presta atenção nessa primeira fala do Eduardo. Veja que coisa curiosa, Rafa. Primeiro, eu chamo a atenção de todos para o constrangimento. Ele está, se pudesse abrir um buraco, mas ele precisa falar alguma coisa e está conversando com um aliado. E veja que ele diz assim, não é que ele diz a gente precisa contar a verdade. Ele diz a gente precisa evitar a contradição. Mas até agora, como a gente vê, eles não conseguiram. Põe no ar. Assista ao filme Dark Horse. Você vai ver uma grande produção, vai gostar, eu tenho certeza que você será satisfeito. E continue nos seguindo nas redes sociais. Não será a última e também sequer foi a primeira vez que a gente se depara com uma situação dessa. O que precisa ali é a campanha do Flávio estar mais engajada num gabinetezinho para a resolução de crises, né? Dar uma pronta resposta, enfim. Eu sei que não é fácil, tá, pessoal? Porque quando você toma uma bordoada dessa, você tem que parar, tem que ver o que é. O que eles mais querem é que nós coloquemos a
a língua entre os dentes. É por isso que eu falei, olha, a gente demora um pouco para responder, porque a gente não pode dar uma informação qualquer. Senão a gente vai cair em contradição, vai cair em falta da informação completa. E aí é um prato cheio para os nossos inimigos. Bom, e é tudo que eles têm feito, né? Então você viu, Rafa, não podemos cair em contradição. Como essa do Mário Frias. Né? Não podemos cair em contradição. Então, seria fácil contar a verdade. Né? E aí, num outro momento, ele insiste, não tem nada de errado com financiar, segurança jurídica, e diz que eles não têm nada a ver com gerenciamento financeiro, o que já está desmentido. O que já está desmentido. Quer ver? Coloca aí. Existe um problema de comunicação. Existe. De fato, está existindo um problema de comunicação. Não é um problema jurídico. Do ponto de vista jurídico, eu estou bem tranquilo. Né? Até porque o Intercept, mais uma vez, começou 170 milhões. Depois, não foi isso, foi 60 milhões. Daqui a pouco estava chegando ali a 2 milhões, sei lá o quê. Então, eu, assim como o Flávio, né, nossa parte não é a parte financeira. Eu não vou tentar explicar aqui alguma coisa que eu não sei. O que eu sei é o seguinte, o filme foi feito, é um filme de top de linha, o valor não é um valor exorbitante, é um valor até barato para os parâmetros de Hollywood. Bom, eu nem vou discutir que é um valor até barato, porque isso já foi ridiculamente desmoralizado. Agora você vê, não, a parte financeira não tem nada com isso, mas quem tem? É ele o gestor financeiro. Um dos gestores financeiros do fundo, do Ravengate, é ele. É ele.